Estudo bíblico. Sabedoria nas escolhas da vida. O temor do Senhor no livro de Provérbios. Primeira lição. Significado, autoria, data e a vida moderna. Texto base, Provérbios, capítulo 1, versículos de 1 a 7. O objetivo desta lição é compreender os principais tópicos que norteiam a leitura do livro de Provérbios, a sua autoria, a sua mensagem e o seu propósito, relacionando-os também aos principais desafios da vida moderna. Para iniciarmos, é importante fazer algumas perguntas que nortearão as nossas reflexões. Qual o significado de Provérbios e a sua aplicabilidade para os seus destinatários? Quem foi o seu autor? É possível extrair lições desse livro para a vida diária em nosso tempo? Vivemos uma crise humanitária em todos os sentidos da vida moderna. Crise na educação, na saúde, na política, na economia e, infelizmente, na religião. Enfrentamos um esvaziamento de sentido dos mais diversos devido à pressão que sofremos diariamente. O livro de Provérbios apresenta princípios valiosos que nos ajudarão a vencer as crises e desafios dos nossos dias. Ao final deste estudo, o aluno será capaz de compreender os principais tópicos que direcionam a leitura do livro de Provérbios, o propósito da sua mensagem e a sua relação com a vida moderna, extraindo princípios valiosos para a vida cotidiana. Primeira reflexão. O significado do livro e a sua aplicação no Antigo Testamento. O livro de Provérbios faz parte da literatura de sabedoria, uma coleção de ditados escritos e orais profundamente arraigados na antiguidade. São observações sábias acerca da vida que deveriam ser memorizadas. É uma especialização em regras para o sucesso e a felicidade. É classificado como livro poético. O poema é uma composição literária, geralmente em forma de versos, que expressam uma ideia ou um sentimento. A poesia hebraica era um derramar do coração diante de Deus. Suas crises, os seus questionamentos, as suas angústias. É o pulsar do coração diante da soberania do Eterno. Não é uma sabedoria filosófica, mas prática. Os sábios se interessavam mais pelo caráter humano, sua conduta e as suas consequências a fim de estabelecer princípios aprimorados para a moral. Desta feita, é um código de ética no Antigo Testamento. Ou seja, Provérbios diz como deve ser o comportamento do povo da aliança. O termo Mishle Shelomó significa as analogias ou máximas de Salomão. O termo Mishle quer dizer comparação ou provérbio, e é possível que derive do verbo mashal, ela governar. Designa, portanto, um princípio de vida controlador, expresso por analogia. O título em português, Provérbios, significa máximas que expressam uma verdade de forma sucinta. Em termos práticos, é um manual para a superação de seus conflitos e de seus problemas a partir da sabedoria divina. No primeiro momento, há uma exaltação à sabedoria, capítulo 2, acompanhada de advertências a comportamentos que não evidenciam uma vida sábia, como, por exemplo, o agir maldoso e perverso, capítulo 3, versículos 27 a 35. O servir de fiador, capítulo 6, versículos 1 a 5. A preguiça, capítulo 6, versículos 6 a 11. A transitoriedade das riquezas, capítulo 23, versículos 4 a 5. Os inimigos da sociedade, capítulo 26, versículos 17 a 26. E outros assuntos que serão abordados ao longo do trimestre. Segunda reflexão. Autoria e data. A tradição aponta Salomão, o filho do rei Davi, como autor do livro de Provérbios. No entanto, a questão da autoria de qualquer livro da Bíblia precisa ser refletida à luz de duas perspectivas: a tradição e a edição. Na primeira, concordamos com a tradição de que tenha sido Salomão o autor do livro. Na segunda, é possível que alguém, o editor,
tenha reescrito o livro tendo como referência o sábio Salomão. Esse é o ponto de conflito, a autoria, o que não diminui, sob hipótese alguma, o valor sagrado do texto. Mas nós, como estudantes da Palavra de Deus, não podemos deixar de considerar essas questões. A maior parte das seções do livro está relacionada a Salomão, do capítulo 10 ao 22 e do capítulo 25 ao 29. No entanto, outros provérbios indicam como fonte da sabedoria do livro um grupo chamado Os Sábios, capítulo 22, versículo 17 e capítulo 24, versículo 23. Agur, capítulo 30, versículo 1, Rei Lemuel, capítulo 31, versículo 1, e Salomão, transcritos pelos homens, a serviço de Ezequias, rei de Judá, capítulo 25, versículo 1. Outros provérbios, como capítulo 1, versículo 8, ao capítulo 9, versículo 18, e capítulo 31, versículos 30 a 31, não possuem uma atribuição de autoria explícita. Desta feita, Provérbios é uma antologia composta de vários textos de diferentes autores em diversos períodos de tempo. Dessa forma, mantemos o equilíbrio ao considerar a autoria salomônica e, ao mesmo tempo, não desconsiderar a influência de outros autores na composição e edição do livro. A mesma complexidade pode ser analisada quanto à data. As seções da autoria de Salomão, século X a.C., e a atividade redacional dos homens de Ezequias, século 700 a.C., são as únicas possíveis de serem datadas. Supõe-se que as seções capítulo 1, versículo 1 a 7 e capítulo 1, versículo 8 ao capítulo 9, versículo 18, pertencem à fase editorial posterior que não é conhecida. Dessa forma, seguimos o ponto de vista de que Provérbios foi escrito durante um longo período de tempo, sendo impossível datar todas as partes do livro. Cabe-nos saber, reconhecer e crer, como sempre fizemos, que o livro é inspirado por Deus, dando-nos princípios valiosos para a sociedade contemporânea. Terceira reflexão: Provérbios e a vida moderna. A vida moderna é caracterizada por mudanças rápidas na sociedade a partir da Revolução Industrial, com o seu início na segunda metade do século XVIII até os dias atuais. Do ponto de vista filosófico, caracteriza-se por um desvio radical ao humanismo iniciado no renascentismo e pela valorização incondicional à razão, trazida à luz pelo ceticismo e pela descoberta de que o ser humano independe de instâncias racionais metafísicas, como Deus, para descobrir o seu intelecto. Dentre as características do humanismo destacamos o afastamento de dogmas religiosos, do qual procedem o esfriamento espiritual e o distanciamento das instituições religiosas. A valorização da razão humana e do método científico. O que não se pode provar pelo intelecto e pela ciência não tem valor existencial. O antropocentrismo, ou seja, a ideia de que o homem está no centro de tudo. Quem manda e determina todas as coisas são os desejos e vontades humanas, e não Deus. A razão e a ciência contribuíram para o avanço da sociedade. Por outro lado, ao afastarem as pessoas da fé e da reverência a Deus, trouxeram problemas sérios para a vida humana. Neste contexto, a vida moderna tem nos desafiado de diversas maneiras, provocando ansiedade, um distúrbio emocional que causa estresse, insegurança e medo, depressão, causando tristeza, desesperança e perda de motivação, relacionamentos conflituosos, prejudicando a família, o trabalho, a relação conjugal e a comunhão na igreja, falta de foco e motivação em que os jovens sentem dificuldades de decidir e seguir o próprio caminho. Finalizando, agora vamos concluir o estudo de hoje. Provérbios é um manual divino à disposição daqueles que creem em Deus, para uma vida equilibrada, feliz e abençoada. Neste sentido, há preceitos oportunos para a prudência prática.
Contém leis celestiais para a vida na terra. E o caminho para desfrutar essas bênçãos é a sabedoria, tema que vamos estudar na próxima lição. O livro é inspirado por Deus e trazem lições preciosas para todos os tempos. É um manual divino e uma fonte de vida para aqueles que temem ao Senhor. Deus é o centro de todas as coisas e não o homem. Para pensar e agir. Primeiro, qual a aplicação do livro de Provérbios no Antigo Testamento? 2. De que modo o livro pode ser útil para a sua vida? 3. É possível estudar Provérbios como estratégia para os problemas que enfrentamos na sociedade moderna? Você pode citar um problema? Obrigada por permanecer até o final em nosso refúgio. Aqui você também encontrará outros textos e estudos bíblicos. Compartilhe você também esta mensagem. Até o próximo encontro.